Já se sentiu completamente perplexo depois de uma conversa, como se estivesse andando em círculos, sem conseguir entender o que realmente aconteceu, mas com aquela sutil sensação de que foi manipulado, como se suas palavras fossem distorcidas, suas emoções viradas do avesso, sua própria realidade posta em xeque. Essa confusão, essa névoa mental, não é um mero acidente, é um plano meticulosamente arquitetado. É técnica pura e cruel. É a manipulação narcisista em ação. E Carl Jung, um dos maiores psicólogos que o mundo já viu, dedicou anos estudando essas táticas sombrias, as armas que os narcisistas usam para controlar, dominar e, no fim, destruir suas vítimas, psicologicamente. Jung descobriu algo aterrador, algo que arrepia a espinha. Narcisistas não manipulam por impulso. Não é um acesso de raiva, um momento de fraqueza. Eles manipulam com estratégia, com frieza calculista. Cada palavra, cada gesto, cada ataque é friamente calculado para atingir seu ponto mais vulnerável, aquele lugarzinho lá no fundo, onde você se sente mais inseguro, mais frágil. E o pior de tudo, muitas vítimas sequer percebem que estão sendo manipuladas, até que seja tarde demais, até que sua autoestima vire pó, até que sua sanidade seja questionada, até que se vejam completamente isoladas e dependentes do narcisista, como marionetes nas mãos de um mestre cruel. Neste vídeo, você vai descobrir as 5 técnicas de manipulação mais usadas pelos narcisistas, as armas secretas do abuso psicológico. Técnicas que o próprio Carl Jung identificou como extremamente perigosas, porque operam sorrateiramente, no nível do inconsciente, sem que você se dê conta. Você não percebe que está sendo atacado, até que o dano já esteja feito. Mas o conhecimento, meus amigos, é poder. E quando você aprende a reconhecer essas técnicas, você se torna imune. Como um guerreiro com sua armadura, você recupera seu poder, você se protege, você se liberta. Mas, antes de continuarmos, preciso te alertar. Se você está em um relacionamento com um narcisista, seja ele romântico, familiar ou até mesmo profissional, este vídeo pode ser difícil de assistir, muito difícil, porque você vai se reconhecer em várias situações, vai lembrar de conversas específicas, vai finalmente entender por que se sentiu tão mal, sem conseguir colocar em palavras. E isso dói. Eu sei que dói, mas também liberta, porque a verdade, como diz o ditado, sempre liberta. Jung ensinou que o primeiro passo para se curar do abuso narcisista é nomear o que está acontecendo, é trazer à luz aquilo que estava escondido nas sombras, é tirar o monstro debaixo da cama. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos nomear as 5 técnicas mais destrutivas que os narcisistas usam. E vamos aprender como nos proteger de cada uma delas. Agora, se você já passou por um relacionamento com um narcisista, se você já foi manipulado, se você já se sentiu louco ou inadequado por culpa de alguém tóxico, escute isso com atenção. Não foi culpa sua. Você foi alvo de táticas psicológicas sofisticadas, tão bem elaboradas, que até mesmo Jung as reconheceu como extremamente difíceis de detectar em tempo real. Mas agora, tudo vai mudar. Agora você vai aprender. E nunca mais vai cair nessas armadilhas. Nunca mais. Primeira técnica, gaslighting. Fazer você duvidar da sua própria realidade. Carl Jung foi um dos primeiros psicólogos a estudar como narcisistas distorcem a percepção da realidade de suas vítimas. Ele chamava isso de guerra psicológica contra a sanidade,
uma batalha travada dentro da sua própria mente. Hoje, conhecemos essa técnica como gaslighting, uma das táticas mais destrutivas que existem. Porque ela ataca diretamente sua confiança na própria percepção, na sua memória, no seu próprio julgamento. O gaslighting funciona assim. O narcisista nega fatos que você sabe que aconteceram, distorce conversas, inventa versões alternativas de eventos, te acusa de estar louco, de ser sensível demais, de estar imaginando coisas. E faz isso com tanta confiança, tanta convicção, que você começa a duvidar de si mesmo, a questionar a sua própria sanidade. Jung descobriu que essa técnica é tão eficaz porque ela ataca o alicerce da sua identidade, a sua percepção da realidade. Se você não pode confiar no que vê, no que ouve e no que se lembra, então, quem é você? O que é verdade? E é nessa confusão, nessa insegurança existencial, que o narcisista ganha o controle total, como um mestre de marionetes puxando as cordas. Vejamos alguns exemplos práticos de gaslighting. Você confronta o narcisista sobre algo que ele disse. Algo que te magoou profundamente. Ele responde: "Eu nunca disse isso. Você está inventando. Você está louco." Você lembra de um compromisso que ele fez com você? Uma promessa importante. Ele nega. Isso nunca aconteceu. Você está confundindo as coisas. Sua memória é péssima. Você expressa como se sente sobre algo que te incomoda. Ele invalida. Você não sente isso. Você está exagerando. Você é sensível demais. Você questiona um comportamento dele. Algo que te deixou desconfortável. Ele vira o jogo. Você que está paranoico, você que está criando problema, eu sou a vítima aqui. Percebe o padrão? Em cada situação, sua realidade é negada, sua percepção é invalidada, sua sanidade é questionada. E quando isso acontece repetidamente, você para de confiar em si mesmo. Você começa a aceitar a versão do narcisista como a verdade. Por quê? Se até você está duvidando da sua memória, então talvez ele esteja certo. Uma moça chamada Ana me relatou que viveu 5 anos com um marido narcisista, que praticava gaslighting diariamente. Ele combinava um jantar romântico com ela, não aparecia, e depois dizia que ela havia inventado o jantar. Ele gritava com ela chorava, e depois ele dizia que nunca gritou, que ela estava sendo dramática. Ele traía, ela encontrava evidências, e ele dizia que ela estava louca, que estava vendo coisas que não existiam. Depois de 5 anos, Ana não sabia mais o que era real, questionava tudo, sua memória, sua percepção, sua sanidade. Chegou a achar que realmente tinha problemas mentais, que estava enlouquecendo, até que, um dia, ela descobriu sobre o gaslighting e tudo fez sentido. Ela não estava louca, ela estava sendo sistematicamente manipulada, como uma cobaia em um experimento cruel. Jung ensinou que a melhor defesa contra o gaslighting é documentar tudo, manter registros, anotar conversas, gravar quando possível, porque quando você tem evidências concretas, o narcisista não pode negar a realidade. Ele não tem para onde correr. E quando ele tentar, você terá provas físicas do que realmente aconteceu, a verdade estampada diante dos seus olhos. Mas, o mais importante de tudo, confie na sua percepção. Se você sente que algo aconteceu, provavelmente aconteceu. Se você lembra de algo, provavelmente é verdade. Narcisistas contam com você. Duvidar de si mesmo. Não dê esse poder a eles, jamais. Agora, vamos à segunda técnica, que trabalha em conjunto com o gaslighting para destruir sua autoestima, como uma dupla de demolição implacável.
Segunda técnica, desvalorização constante, disfarçada de preocupação ou brincadeira. Carl Jung identificou que narcisistas precisam se sentir superiores. É como se fosse um vício, uma necessidade constante de se colocarem acima dos outros. Mas essa superioridade narcisista não vem de conquistas próprias, de méritos reais. Ela vem de diminuir os outros, de pisar em quem está por perto. Então, eles desenvolveram uma técnica insidiosa, um veneno sutil, desvalorizar você constantemente, mas disfarçar tudo isso como preocupação, brincadeira ou até mesmo honestidade brutal, como se estivessem te fazendo um favor. Essa técnica é perigosa justamente por isso, porque confunde sua percepção. Você sente a facada, mas o narcisista está sorrindo. Você se sente magoado, mas ele diz que está te ajudando. Você quer se defender, mas ele diz que você não aguenta brincadeira, que você é muito sensível. É ataque emocional, com máscara de cuidado, como um lobo em pele de cordeiro. Jung descobriu que essa desvalorização serve a múltiplos propósitos psicológicos. Para o narcisista. Primeiro, mantém você inseguro. Se você está sempre sendo criticado, sempre achando que não é bom o suficiente, você não vai deixar o narcisista, porque quem mais ia te querer? Quem mais suportaria conviver com alguém tão problemático como você? Segundo, alimenta o ego dele. Cada vez que ele te diminui, ele se sente maior, mais inteligente, mais bonito, mais capaz. É como se a sua dor fosse o combustível que alimenta o narcisista. Terceiro, isola você. Quando sua autoestima está destruída, você para de socializar, você para de tentar, você para de acreditar que merece coisa melhor. Você se encolhe, se fecha para o mundo e se torna cada vez mais dependente do narcisista. Veja como essa técnica se manifesta. Na prática, disfarçado de preocupação. Tem certeza mesmo que vai usar essa roupa, Amanda? Não quero que as pessoas pensem mal de você. Tradução: você está ridícula. Disfarçado de brincadeira. Nossa, Rogério, você engordou mesmo, hein? Tô brincando, relaxa. Você não aguenta uma brincadeirinha? Tradução: você está gordo e eu quero que você saiba disso. Disfarçado de honestidade. Eu só estou sendo honesto porque te amo, Patrícia. Ninguém mais vai te dizer a verdade. Você deveria agradecer. Tradução: vou te criticar e você ainda vai me agradecer. Disfarçado de ajuda. Deixa que eu faço, Roberto. Você sempre faz errado mesmo. Tradução: você é incompetente. Carl Jung observou que o mais cruel dessa técnica é que, se você se defender, o narcisista vira a vítima. Como você pode ser tão sensível, Ana? Eu estava só preocupado com você. Eu estava só brincando, poxa. Você não aceita uma crítica construtiva? Gaslighting dentro da desvalorização. Duas técnicas trabalhando juntas para te destruir. Um rapaz, o Maurício, me contou que sua ex-namorada narcisista fazia isso constantemente. Quando ele cozinhava, ela dizia: está bom, até que está, mas a minha mãe faz muito melhor. Quando ele se arrumava, ela dizia: você vai sair assim? Bom, se você se sente bem. Quando ele compartilhava uma conquista, ela dizia: ah, que legal. Mas o Ricardo conseguiu uma coisa muito maior, né? Depois de 2 anos, Maurício não fazia mais nada sem ansiedade. Não cozinhava sem medo da crítica. Não se arrumava sem insegurança. Não compartilhava conquistas porque já sabia que seriam diminuídas. A autoestima dele estava completamente destruída. Carl Jung ensinou que a defesa contra essa técnica é estabelecer limites claros.
Quando alguém te desvaloriza, mesmo disfarçado, você nomeia o comportamento. Isso que você disse foi desrespeitoso, André. Não aceito ser tratado assim. E se a pessoa insiste que estava brincando ou preocupada, você reafirma. Não importa a intenção, Beatriz. O impacto foi negativo. Não faça de novo. E se o comportamento continua, você sai, porque ninguém que realmente te ama vai sistematicamente destruir sua autoestima. Isso não é amor, é abuso. A terceira técnica é ainda mais sutil e perigosa. Terceira técnica, triangulação. Usar terceiros para te controlar e isolar. Carl Jung estudou profundamente como narcisistas manipulam dinâmicas sociais e descobriu uma técnica que ele chamou de fragmentação intencional de relações. O narcisista deliberadamente cria triângulos onde você compete por atenção, validação ou amor. Hoje, chamamos isso de triangulação. Triangulação funciona assim. O narcisista introduz uma terceira pessoa na relação para criar ciúme, insegurança ou competição. Pode ser um ex, um amigo, um colega, até mesmo um membro da família. E ele usa essa terceira pessoa como arma emocional contra você. Carl Jung descobriu que a triangulação serve a vários propósitos psicológicos perversos. Primeiro, mantém você competindo. Se você está constantemente tentando provar que é melhor que a terceira pessoa, você não questiona o relacionamento. Você fica focado em ganhar a competição. Segundo, alimenta o ego narcisista. Nada infla mais o ego de um narcisista do que ter múltiplas pessoas competindo por sua atenção. Terceiro, isola você. Quando o narcisista coloca você contra outras pessoas, você para de confiar nelas. Para de buscar apoio. Fica dependente apenas dele. Veja exemplos concretos de triangulação. No relacionamento romântico, o narcisista constantemente menciona o ex. Como o ex era bonito, como o ex cozinhava bem, como o ex fazia coisas que você não faz. Você fica obcecado tentando ser melhor que o ex-fantasma. Na família, a mãe narcisista compara os filhos constantemente. Seu irmão, o Rafael, já está casado. Sua irmã, a Juliana, já tem uma carreira estável. Por que você não é como eles? Os irmãos competem pela aprovação que nunca vem. No trabalho, o chefe narcisista elogia um colega na sua frente. O Fernando é tão dedicado. O Fernando fica até tarde. O Fernando realmente se importa. Você e o colega viram inimigos, competindo por migalhas de validação. Entre amigos, o amigo narcisista sempre menciona como outros amigos são legais, divertidos, interessantes. Você se sente substituível. Luta para provar o seu valor. Carl Jung ensinou que a triangulação é especialmente cruel porque isola você duas vezes do narcisista, que está sempre comparando você desfavoravelmente, e das outras pessoas que você passa a ver como competição ou ameaça. Uma mulher, a Camila, me relatou que o marido narcisista sempre falava da colega de trabalho, como a colega era inteligente, como a colega o entendia, como a colega o apoiava. Camila vivia com medo de ser trocada. Fazia de tudo para competir com a colega fantasma, até que percebeu, não havia romance com a colega. A colega era apenas uma ferramenta de manipulação. O marido usava ela para manter a esposa insegura, competindo, controlada. Quando Camila confrontou o marido, ele fez gaslighting. Você está com ciúme de uma colega de trabalho, Camila. Você está louca. Eu nem gosto dela assim. E Camila quase acreditou. Quase achou que estava sendo paranoica. Mas Carl Jung ensinou: confie na sua percepção. Se você sente que está sendo manipulado através de terceiros, provavelmente está.
A defesa contra a triangulação é recusar participar do jogo. Quando o narcisista menciona outra pessoa para te provocar, você não morde a isca. Você diz, se você prefere estar com essa pessoa, você é livre para ir. Eu não vou competir por você. E aqui está a verdade libertadora. Pessoas que realmente te amam não colocam você em competição. Não comparam, não provocam ciúme, não usam terceiros como arma. Se alguém faz isso, não é amor, é manipulação. Agora, a quarta técnica vai te fazer repensar várias conversas que você já teve. Quarta técnica, inversão de vítima e agressor. Darvo. Carl Jung foi pioneiro em estudar como agressores se transformam em vítimas para escapar da responsabilidade. Décadas depois, psicólogos criaram um termo para essa técnica narcisista. Darvo. Deny, attack, reverse victim and offender. Negar, atacar, inverter vítima e agressor. Funciona assim. Você confronta o narcisista sobre algo que ele fez. Em vez de reconhecer, pedir desculpas ou dialogar, ele executa 3 movimentos devastadores. Primeiro movimento, nega. Isso nunca aconteceu. Você está inventando coisas. Você está exagerando, Laura. Segundo movimento, ataca você. Você que é o problema, Paulo. Você que está louco. Você que é agressivo. Terceiro movimento, inverte os papéis. Ele vira a vítima. Você vira o agressor. E de repente, você está pedindo desculpas por algo que ele fez. Carl Jung identificou que essa técnica é uma das mais psicologicamente destrutivas porque viola completamente a justiça relacional. A vítima real acaba se sentindo culpada. O agressor real acaba sendo consolado. É uma inversão completa da realidade. Veja como Darvo acontece em situações reais. Situação 1. Traição. Você. Encontrei mensagens suas com outra pessoa. Você está me traindo? Narcisista nega. Você está invadindo a minha privacidade, Érica. Não confia em mim? Narcisista. Ataca. Você é controlador, inseguro, tóxico. Narcisista. Inverte. Eu sou a vítima. Aqui. Você me acusa injustamente. Como você pode ser tão cruel comigo? Resultado. Você está pedindo desculpas por ter descoberto a traição dele. Situação 2. Abuso verbal. Você gritou comigo e me chamou de nomes horríveis. Isso foi abusivo, narcisista. Nega, eu não gritei. Você que está exagerando tudo. Narcisista. Ataca. Você me provoca até eu perder a paciência. Você sabe exatamente o que dizer para me irritar. Narcisista. Inverte. Eu sou a vítima da sua provocação constante. Você me deixa louco de propósito. Resultado, você está se sentindo culpado por ter sido abusado verbalmente. Situação 3. Negligência. Você nunca está presente. Nunca me dá atenção. Me sinto sozinho. Narcisista. Nega. Eu sempre estou aqui. Você é que nunca está satisfeito. Narcisista. Ataca. Você é carente demais. Sufocante. Impossível de agradar. Narcisista. Inverte. Eu sou a vítima da sua necessidade constante. Você me drena. Resultado. Você para de pedir atenção e aceita migalhas. Carl Jung observou que Darvo é tão eficaz porque explora algo profundo na psique humana, nosso medo de ser a pessoa má. Quando o narcisista te acusa de ser o agressor, você entra em pavor. Será que eu realmente sou o problema? Será que eu estou sendo injusto? E nessa dúvida, você cede, pede desculpas, aceita a narrativa dele. Um homem me contou que a esposa narcisista usava Darvo constantemente. Quando ele reclamava de qualquer coisa, em 5 minutos ele estava pedindo desculpas. Ela gritar com ele?
culpa dele, que provoca ela esquecer o aniversário dele. Culpa dele, que dá muita importância a datas. Ela negligenciar os filhos, culpa dele, que é muito exigente com ela. Depois de anos, o homem não conseguia mais confrontar nada, porque sabia que terminaria se sentindo culpado. Então aceitava tudo, silenciosamente, até que aprendeu sobre Darvo e percebeu, não era louco, estava sendo sistematicamente manipulado. Carl Jung ensinou que a defesa contra Darvo é manter o foco. Quando você confronta um comportamento específico, não deixe o narcisista desviar. Ele vai tentar, vai negar, atacar, inverter. Você repete calmamente, não estamos falando do que eu fiz, estamos falando do que você fez. Se ele continua desviando, você encerra. Vejo que você não está disposto a ter uma conversa honesta. Vou me retirar. E aqui está a verdade dura. Se toda vez que você tenta conversar sobre um problema, o resultado é você pedindo desculpas, você não está em um relacionamento. Você está em um sistema de abuso psicológico. A quinta e última técnica é a mais difícil de detectar, porque parece amor. Quinta técnica: ciclo de abuso, idealização, desvalorização e descarte. Carl Jung foi um dos primeiros a documentar o padrão cíclico do relacionamento narcisista. Ele notou que não era abuso constante, era um ciclo vicioso que mantinha a vítima presa, momentos de amor intenso, alternados com crueldade devastadora. Hoje conhecemos como ciclo de abuso narcisista: idealização, desvalorização e descarte. Jung descobriu que esse ciclo é a técnica mais poderosa de controle, porque cria trauma bond, ligação traumática. A vítima fica viciada nos momentos bons, esperando que voltem, enquanto tolera os momentos ruins. É como roleta russa emocional, e é absolutamente devastador. O ciclo funciona em 3 fases. Fase 1, idealização, love bombing. No começo, o narcisista te coloca em um pedestal. Você é perfeito, você é especial, você é a alma gêmea dele. Ele te bombardeia com atenção, elogios, presentes, promessas, te faz sentir como a pessoa mais importante do mundo. Exemplos de idealização: nunca conheci ninguém como você. Você é perfeito para mim. Vamos nos casar, ter filhos, viver juntos para sempre. Eu te amo mais do que tudo. Você me completa. Carl Jung alertou: idealização não é amor real, é projeção. O narcisista não está te vendo como você realmente é. Está projetando em você o que ele precisa para alimentar o ego dele. E quando você inevitavelmente mostrar que é humano, com falhas e limites, a projeção quebra. E aí vem a segunda fase. Fase 2, desvalorização. De repente, sem aviso, o narcisista muda completamente. A mesma pessoa que te adorava, agora te critica constantemente, te desvaloriza, te trata com desdém. Você não consegue fazer nada certo. Tudo em você é errado. E você fica confuso. O que eu fiz? O que mudou? Exemplos de desvalorização. Você mudou. Não é mais a pessoa que eu conheci. Você me decepciona constantemente. Eu esperava mais de você. Você é exatamente como meu ex. Ou pai, mãe, pessoa que o narcisista despreza. Não sei mais se te amo. Jung explicou que a desvalorização acontece porque o narcisista não consegue manter a projeção idealizada, a realidade de quem você realmente é, uma pessoa normal com defeitos normais. É intolerável para o ego dele, então ele te pune por não ser a fantasia perfeita que ele criou, e a vítima, desesperada, tenta recuperar o amor da fase 1, muda comportamento, se esforça mais, aceita abuso,
tudo para voltar a ser a pessoa perfeita do começo. Fase 3. Descarte. Quando o narcisista suga tudo o que precisa de você ou encontra nova fonte de suprimento narcisista, ele te descarta. Às vezes brutalmente, às vezes silenciosamente, mas sempre devastadoramente. O descarte pode ser terminar o relacionamento friamente, como se você nunca significou nada, substituir você publicamente com nova pessoa, simplesmente desaparecer, sem explicação, continuar no relacionamento, mas te tratar como se você fosse invisível. Carl Jung observou que o descarte é especialmente traumático, porque a vítima ainda está apegada aos momentos bons da idealização. Ainda acredita que a pessoa amorosa do começo era real. Ainda espera que volte, mas aqui está a verdade devastadora que Jung revelou. A pessoa amorosa nunca foi real. Era uma máscara. O narcisista real é a pessoa da desvalorização e do descarte. Aquela era a verdade dele o tempo todo. E o mais cruel, depois do descarte, muitas vezes o narcisista volta, não porque te ama, mas porque precisa de suprimento novamente. E quando você aceita ele de volta, o ciclo recomeça. Idealização breve, desvalorização mais rápida, descarte mais cruel, cada ciclo pior que o anterior. Uma mulher me relatou que passou por 7 ciclos com um namorado narcisista. Cada vez que ele voltava, prometia que mudou, que aprendeu, que agora seria diferente. E por algumas semanas era maravilhoso. Mas aí a desvalorização começava de novo, e ela ficava presa, viciada no amor intermitente, esperando que a versão boa dele fosse a real, até que aprendeu sobre ciclo de abuso e entendeu, não era amor. Era manipulação calculada. A idealização era a isca, a desvalorização era o verdadeiro narcisista e o descarte era inevitável. Ela quebrou o ciclo e nunca mais aceitou ele de volta. Carl Jung nos ensinou que a única defesa contra um ciclo de abuso é não entrar nele. Se alguém te idealiza rápido demais, intenso demais, perfeito demais no começo, desconfie. O amor real cresce gradualmente, conhece você profundamente, aceita suas falhas. Não te coloca num pedestal, nem te joga no lixo. E se você já está no ciclo, saia, não importa em que fase. Não espere o descarte, não espere que melhore, não acredite em promessas de mudança. O ciclo vai se repetir infinitamente até você escolher sair. Proteção e sabedoria final de Carl Jung. Então, o que você faz agora que conhece essas 5 técnicas de manipulação narcisista? Carl Jung nos ensinou princípios fundamentais de proteção psicológica. 1. Eduque-se. Conhecimento sobre narcisismo e manipulação é sua maior defesa. Quanto mais você sabe, menos vulnerável você fica. 2. Confie na sua percepção. Se algo parece manipulação, provavelmente é. Seu inconsciente detecta o perigo antes da mente consciente conseguir nomeá-lo. 3. Documente tudo. Narcisistas contam com você esquecer, duvidar, aceitar a versão deles. Registros escritos destroem o gaslighting. 4. Estabeleça limites firmes. E quando forem violados, execute consequências. Sem consequências. Limites são apenas sugestões. 5. Não tente mudar o narcisista. Carl Jung foi claro. Narcisismo patológico raramente muda. Sua energia deve ir para se proteger, não para consertar quem não quer ser consertado. 6. Busque apoio externo, terapia, grupos de apoio, amigos que entendem. Narcisistas te isolam. Reconectar é essencial. 7. Aprenda a sair. Às vezes, amor próprio significa deixar.
Abandonar o que te destrói. Escolher a paz sobre a familiaridade. Carl Jung passou décadas estudando a sombra humana e descobriu que narcisistas vivem completamente na sombra deles, projetando-a em você. Você não pode iluminar a sombra deles, mas pode se recusar a ser a tela de projeção. Se você reconheceu essas 5 técnicas em alguém da sua vida, você não está louco. Você está sendo manipulado. E agora você tem conhecimento. Conhecimento para nomear o que está acontecendo, para validar sua percepção, para se proteger, para sair. Manipulação narcisista é real, é calculada, é devastadora, mas não é invencível. Porque quando você entende o jogo, você pode escolher não jogar, pode escolher você, pode escolher a paz. Carl Jung acreditava que cada pessoa merece relacionamentos onde é vista, valorizada e amada genuinamente, não idealizada para depois ser destruída. Não controlada através de técnicas manipuladoras, não usada como suprimento narcisista. Você merece amor real, amor que não machuca, amor que não confunde, amor que não destrói. E se o que você tem agora não é isso, você tem permissão para sair, para se proteger, para escolher você, porque no final, a maior sabedoria que Carl Jung nos deixou foi essa: honre sua psique, proteja sua sanidade, escolha relacionamentos que te nutrem, não que te drenam, e nunca, jamais aceite abuso em nome do amor, porque isso não é amor, nunca foi, e você sempre mereceu coisa melhor.